Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui no Corintianeiro 2.0 para trazer mais informações do Corinthians para vocês. E neste vídeo vamos falar novamente sobre Alisson, porém com novas informações para trazer para vocês, tá, fiel? Vamos falar também sobre a situação de José Martínez. Diretoria chega no limite com o jogador e o negócio pode ficar mais sério do que a gente espera. Corinthians pode contratar mais um reforço, vou trazer essas informações para vocês, revelando posição, tudo aqui para vocês no canal do Corintianeiro 2.0. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar este vídeo aqui, tá? Já iniciando aqui com a questão do José Martínez. Essa primeira informação que eu vou trazer, ela é uma informação do jornalista Marco Belo, um cara que eu gosto muito do Marco Belo, do Vessone, são os caras aí com bastante informações no cenário esportivo brasileiro. São duas pessoas bem informadas. Então, quando eles trazem notícia no canal deles, eu tenho a segurança de trazer para vocês aqui, porque são pessoas que trabalham de forma honesta, sem mentiras. E eu tenho uma credibilidade a zelar, uma ética a zelar. Então, eu tenho que trazer informações aqui de pessoas que eu confio. E fora eles, as pessoas que eu tenho oportunidade de trabalhar aí, que me passam algumas informações para vir aqui trazer para vocês. Eu sou apenas o transmissor, tá, fiel? Estou aqui apenas para repetir as mensagens que essas pessoas que eu trabalho chegam aqui. E off, essas pessoas têm aí o Marco Belo e o Vessone, né, que não são minhas fontes, mas são pessoas que eu tenho oportunidade de acompanhar no canal, então sempre quando tem alguma coisa interessante eu faço questão de trazer. Então, tem uma informação do Marco Belo referente ao José Martínez, que disse para ele após entrevista coletiva que o José Martínez vai ter que conversar com os jogadores do Corinthians, e isso é importante, eu vou falar para quê? Para dar uma satisfação porque que ele está aí já uma porrada de dias sem se apresentar, onde todos os jogadores estão lá trabalhando, estão dando sangue, acordando cedo, correndo no sol, e o José Martínez até agora não apareceu. Deu a desculpa do passaporte, que pelo histórico do jogador, acreditamos que isso não passa de uma bela desculpa, tá? Porque ninguém é proibido de ir e vir, e isso está gerando um grande desconforto na comissão técnica e na diretoria do Corinthians também. Dada essa informação do Marco Belo, que ele vai ter que se explicar para os jogadores e também para o treinador Dorival Júnior, eu fui atrás de informações, né? Fui perguntar para as pessoas que trabalham sobre essas informações do José Martínez, o que está pegando, e sim, a diretoria do Corinthians cogita dar uma nova multa ou um gancho ou até negociar uma rescisão com o jogador, tá? Até para servir de exemplo. Essa rescisão, se não tiver as partes amigáveis concordando, o jogador pode começar a treinar separado igual o Hector Hernandes. Fiel, por mais que o jogador seja bom, por mais que o jogador marca muito, por mais que o jogador é raçudo, tem um preparo físico excelente, corre o tempo inteiro, não demonstra aí, vamos dizer assim, corpo mole nas partidas, sempre jogando para frente, sempre jogando aí com raça, aquilo tudo que o Corinthians representa, ainda assim o Corinthians é maior do que qualquer jogador. Ainda assim o Corinthians tem que estar à frente de qualquer jogador. Então se não for um cara de grupo, que vive aí dando esses trabalhos de apresentação, não sei se ele é um cara amigável lá dentro, se for um cara que não tá nem aí pro Corinthians, antes você rescindir, mesmo sendo um cara bom, porque você evita ficar pagando salário para um cara indisciplinado. Para um cara que vai, toda vez que tem oportunidade de sair, fica quantos dias quiser e demora para voltar. Fiel, o Corinthians não é, já cansei de falar, não é várzea, tá? Não é time dos Estados Unidos. Aqui o bicho pega, o estadual já começou, estadual paulista é o estadual mais difícil que tem. São 8 jogos, fiel, tá? Que o Corinthians vai jogar, são 16 times, 8 jogos para classificar, 8, incluindo 3 clássicos. Então é uma situação difícil, não é fácil. O bicho já tá pegando e o cara tá lá na praia. Para que eu tô dizendo, já tá de férias. Então precisamos aí de uma resposta da diretoria do Corinthians referente ao jogador, tá? Ou uma punição maior desta vez, ou até uma rescisão de contrato. A informação que chegou para mim é que dependendo da conversa que tiver com o jogador vai conversar com a diretoria também, podem até chegar a uma rescisão, porque a diretoria já está no limite com essa situação de José Martínez. Lá no Mundial foi mais de 7 dias após o Super Mundial que ele ficou sem representar, e agora novamente aí o cara não volta de férias, não dá satisfação. Deu uma satisfação para o Marcelo Paz, que era problema aí de passaporte, e até agora já não conseguiu mais dar satisfação para ninguém. O Corinthians espera a chegada do jogador nos próximos dias, ou amanhã ou depois da manhã no máximo. Se ele enrolar mais, se ele demorar mais para chegar, pode ser sim que o Corinthians pense até numa rescisão de contrato. Quero saber a opinião de vocês, corintianeiro. Cara, essa rescisão de contrato eu acho que não é legal. Corintianeiro, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Não, só uma multa basta. Comenta o espaço de vocês, eu vou responder todos os comentários. Já aproveitem, fiel. Já pedi lá no Corintianeiro, vou pedir aqui também
dá um feedback aí sobre o fone, tá? Fone que chegou, eu falei para vocês que estava próximo a chegar, que o meu tinha queimado. Me dá um feedback sobre o áudio, se o áudio tá bom, se melhorou em comparação do que estava. Comente aí, porque eu quero saber a sua opinião, tá? E agora vamos trazer uma informação aqui bastante importante do Alisson, antes de eu partir para nova contratação do Corinthians. Vou passar aí para vocês, tá? E não é o Vini Júnior, outro jogador além do Vini Júnior, por isso é importante você ficar até o final desse vídeo. Fiel, a situação do Alisson lá está bastante complicada. Por quê? Ele já definiu que não quer ficar, já não tem clima para ele lá, porque ele já deu o sim, a informação que chegou para mim, ele já deu o sim pro Corinthians. Ele já falou, eu quero jogar no Corinthians. Quando você fala que quer jogar num rival, estando lá dentro, o clima já não tem clima agradável mais. O Crespo já foi rude com o Alisson. Ele falou assim, nenhum jogador do Corinthians me interessa. Agora, se ele quiser sair, que ele saia, mas não vamos trocar jogador. Porque o Crespo já definiu que não vai utilizar o jogador na temporada. Então o São Paulo vai ficar com o jogador parado, pagando um salário sem jogar. Isso é ruim para o clube, porque você pode vender o Alisson ali e aliviar aquela parte salarial da folha salarial de São Paulo. Então o jogador vai estar parado, já deixou o jogador encostado, acabou com o jogador, dizendo se ele quiser sair, que ele saia. Isso é forte falar quando você está convivendo com o cara todo dia, quando você está treinando com ele todos os dias, tá? E existe a possibilidade, sim, a possibilidade muito grande, sim, que mesmo se ele não for para o Corinthians, ele possa terminar a temporada sem jogar. Mas a informação que eu tenho é que o Corinthians pode anunciar o Alisson a qualquer momento, tá? E o jogador, junto com o seu empresário, está fazendo de tudo para o São Paulo aceitar as condições que o Corinthians está oferecendo hoje para ele ser jogador do Corinthians, tá? Fiel, olha, eu já falei isso antes, vou falar de novo. Eu queria muito cravar o Alisson aqui como já jogador do Corinthians, mas como o futebol é muito dinâmico, eu vou ser conservador. Mas para mim, o Alisson já é jogador do Corinthians, tá? Mas eu não vou cravar. Coloquei 90%, depois dessa informação que eu recebi, eu vou colocar 97% jogador do Corinthians, tá? Porque ele sim quer muito jogar no Corinthians, ele sim sabe que não tem mais espaço no São Paulo, ele sim sabe que não teve uma consideração por parte do treinador atual e ele quer muito vir jogar no Corinthians, tá? A informação é essa, ele quer muito jogar no Corinthians e mesmo que não negocie lá no São Paulo, ele vai ficar sem jogar, tá? Então o São Paulo, ele está forçando a negociação com o Corinthians e como eu disse para vocês, todas as negociações, apesar dos direitos federativos existir, toda negociação com o jogador é de suma importância a vontade do jogador, tá? Porque o que um não quer, dois não faz. Então ambos têm que concordar para o contrato acontecer. Se o Alisson quiser ir e o São Paulo não quiser, não acontece. Os direitos federativos pertencem ao São Paulo. O mesmo vale para o jogador. Se o São Paulo quiser e o Alisson não quiser, não acontece, porque existe um contrato em vigor, tá, Fiel? Então, ambos têm que concordar para sair. Mas eu acho que seria benéfico para todos. O jogador vai ficar lá sem contrato. O jogador vai ficar lá sem ser utilizado, revelado para o próprio treinador. O que o São Paulo vai ficar pagando lá? Vamos imaginar aqui que ele ganha no mínimo aí 600 mil. O que o São Paulo vai ficar pagando 600 mil para um cara que não vai ser utilizado? Não faz sentido algum, tá? E ele já deu preferência, que o clube da sua escolha é o Corinthians. E quando você admite que quer jogar no rival lá dentro, acaba clima lá dentro, acaba clima com a torcida e o São Paulo aí está sendo forçado a negociar pela vontade do jogador. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a tudo que foi dito aqui sobre o Alisson, tá? E pra gente fechar esse bate-bola rápido, quero trazer uma informação aqui referente para vocês a novo jogador. Corinthians cogita trazer um meia ofensivo, tá, Fiel? Pra fazer a função aí do banco de reservas ou até um jogador que poderia chegar na condição de titular se o Breno Bidon sair do Corinthians, já que o Breno Bidon tem negociações abertas com o time da Inglaterra. Eu trouxe para vocês tudo sobre o Breno Bidon e essas conversas que já acontecem há mais de uma semana que estão avançadas com esse time inglês. Não sei se é o Nottingham Forest ou qual clube que é, mas a proposta que vão fazer atinge a expectativa do Corinthians, tá, Fiel? Então, eles aguardam aí um desfecho positivo na questão do Breno Bidon. Essa nova peça que o Corinthians procura, não sei trazer para vocês qual o nome ou qual a origem do jogador. A informação não chega totalmente detalhada, tá, Fiel? Quando a informação é séria e sincera, ela não chega redondinha, porque ninguém tem um contato direto aqui do que o Marcelo passa. A não ser grandes jornalistas no cenário esportivo brasileiro. Eu não tenho o telefone do Marcelo Paz. Marcelo Paz, que time que é? Marcelo Paz, qual o valor? Marcelo Paz, qual o jogador que é? O cara é bom? O cara é da onde? O cara é da Argentina? O cara é do Brasil? O cara é da França? O cara é da Alemanha? O cara é da Inglaterra? Não tem esse tipo de informação. A informação que chega são de setoristas que trabalham no clube e essa informação chega para nós, mas ela chega mastigada. Ela não chega totalmente redondinha para trazer para vocês. Então a informação que chegou para mim é essa, tá? Corintianeiro,
O Breno Bidon há uma expectativa de sair, o Corinthians já busca no mercado um jogador, um meia ofensivo, tá? O Corinthians já está mirando um meia ofensivo, não é o Vini Souza, tá? Porque ele é volante, pisa na área, mas não é a principal característica do jogador, é a armação de jogadas. E o Corinthians busca no mercado hoje, junto aí em parceria com o Marcelo Paz e Dorival, um jogador que arma jogadas, já que o Corinthians também encerrou negociações com o Savarino, tá, Fel? O Savarino não vem mais pro Corinthians, está tudo detalhado lá no Corintianeiro para vocês acompanhar. Então, mesmo aí com o Vini Souza, Corinthians ainda mira outro meia ofensivo, tá? Que em breve, no máximo amanhã, depois da manhã, eu já tenho um nome para trazer para vocês, tá? Não estou cravando aqui nada porque eu nem revelei o nome do jogador, mas Corinthians super agressivo no mercado da bola, podendo trazer mais um meio ofensivo para o Timão. Certo, fiel? Quero agradecer demais sua presença aqui no canal do Corintianeiro 2.0, o único canal que traz 4 vídeos diários para vocês. Então eu vou reforçar a importância de você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, certo? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!